Boa tarde, crianças. Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sim! Nessa tarde nós vamos contar uma história bem bacana que eu preparei para vocês. Eu gostaria de chamar o nosso amiguinho Regislan e o nosso amiguinho Mário Portugal Souza Júnior. O Júnior, tio. O Juninho e o Reginho. Que legal. Foi o Mário. Atenção, pessoal, com as brincadeiras. Eu quero ver. Crianças, vocês já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Alguém já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Você já ouviu falar? O que você ouviu falar da parábola do filho pródigo? Ai, não. Muito mal? Porque ele deixa a casa do seu pai e o resto não sei o que você pode. Ah, é? Alguém mais? Ninguém? Pois bem. Um certo homem tinha 2 filhos, um mais novo e o outro mais velho. E um certo dia o filho mais novo chegou para ele e disse: Papai, eu quero a minha parte na herança porque eu quero ir embora de casa, eu quero gastar esse dinheiro, eu quero gastar a minha herança com o que eu quiser. Então ele chama o seu pai de canto, dá essa triste notícia para o seu pai, e o seu pai, com um grande peso no coração, faz aquilo. Dá a parte da herança dele. Estica aí, por favor, filhinho. E então, aquele jovem pega a sua malinha cheia de dinheiro, de dólar, de euros, de diamantes e ouro, e parte para uma terra distante, caminhando para uma terra longínqua, longe dos seus pais. Mas, antes de mais nada, o que vocês acham da atitude desse jovem? Ele não gostava do pai dele? Sim, ele gostava do pai dele. Mas o que foi a atitude dele? O que ele demonstrou com essa atitude? Ele queria verdura. Muito bem, o que mais? Ingratidão. Ingratidão? Muito bem, o que mais? Eu acho que ele queria morar sozinho, porque ele não tinha um quarto só pra ele. Ele queria morar sozinho. O pai dele batia nele. O pai dele batia nele. Eu acho que ele queria ir em outras festas. Queria ir pra... Muito boa a resposta. Ele queria curtir a vida, ele queria aproveitar a vida da maneira dele. E a atitude desse jovem foi muito precipitada. Ele fez uma coisa que não se devia ter feito. Ele fez aquilo contra a vontade do seu pai, desobedecendo o seu pai. Eu gostaria de dizer uma coisa muito importante: a desobediência é algo muito feio para Deus. Deus não gosta de desobediência. Alguém sabe, ou pode citar para mim um exemplo de desobediência? Se o seu papai falar para você: filhinho, vai ali e arruma o seu quarto, por favor, o que você faz? Se você falar: não, pai, eu não vou arrumar, o que você está fazendo? Desobedecendo. Eu não me imagino com dor desobediência. Exatamente. E papai do céu? Gosta de desobediência? Não! Muito bem. Vocês estão aprendendo rápido. Então aquele moço vai para um lugar distante do seu pai, com toda a sua riqueza, com todo o seu dinheiro, e ali ele começa a fazer algumas amizades, alguns amigos que, é claro, se aproximaram dele por causa do seu Dinheiro! money, 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 money. Exatamente. Só que tem um porém: todo o dinheiro do mundo um dia Acaba. E o que aconteceu com esse jovem rapaz? Ficou pobre. De maré, Maré. seu dinheirinho foi se acabando. E acabando-se o dinheiro, o que foi acontecendo? Acabaram-se os amigos. Acabando-se os amigos, acabando-se o dinheiro, aquele jovem começou a passar necessidades. Vocês se lembram que alguns minutos atrás nós falamos que ele foi desobediente. E a Bíblia nos diz que o pecado sempre nos traz consequências. E para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Aquele jovem, ele estava sofrendo as consequências
da sua desobediência, do pecado que ele teve lá atrás. E de repente acabou o dinheiro, os amigos foram-se embora, ele começou a passar necessidade, começou até a passar fome, e de repente aparece um homem e chega para ele e faz uma proposta: olha, faz o seguinte, eu estou vendo a sua situação triste, vai cuidar dos meus porcos lá no campo, eu vou dar um emprego para você. Então ele vai cuidar dos porquinhos. Tá vendo, Julinho? Tá vendo, Regina? Ele vai cuidar de porcos. E ele, com muita fome, estava passando fome, ainda não havia recebido o seu salário. Ele vendo os porcos comendo aquela comida que se chama lavagem, ele deseja comer a comida dos porcos. Muito triste a situação dele. Tudo isso por causa da desobediência. Porque ele tomou uma atitude precipitada. Agora eu gostaria que você parasse um pouquinho e analisasse na sua vida se você tem sido desobediente ao seu papai, se você tem sido desobediente à sua mamãe, se você tem sido desobediente à sua professora ou ao seu professor enquanto ele dá aula, você faz outras coisas. Gostaria que vocês parassem um pouquinho e pensassem nisso. Você não precisa responder para o tio, só pensa com você mesmo. Se você tem sido desobediente, faça um compromisso com o Papai do Céu. A partir de hoje, deixe a desobediência, porque ele não gosta de desobediência. Isso é uma coisa muito feia. Então, esse moço começa a ver sua situação. Um pouco mais, por favor. E ele começa a se lembrar que na casa do seu pai existem muitas riquezas, existem muitos bens. O pai dele é um grande fazendeiro que tem muito dinheiro, tem muito ouro, tem muita prata, tem muitos funcionários na fazenda dele, tem muitas posses, muito gado. E ele começa a se lembrar que até os funcionários do seu pai, até os trabalhadores do papai dele tem comida de sobra. E de repente ele não tem comida, ele começa a olhar a comida dos porcos. Vocês sabem o que é comida de porcos? Comida de porcos é aquilo que a gente joga no lixo, que sobra do almoço, que sobra da janta. Aquilo é comida de porcos. Agora você imagina, ele começa a lembrar e falar: na casa do meu papai, até os funcionários têm comida de sobra. Mas eu estou aqui, longe, gastei todo o meu dinheiro, meus amigos foram embora, minha família está longe de mim, eu estou abandonado, estou desamparado, não tenho mais nem onde viver. E os funcionários do meu pai estão comendo melhor do que eu. Então ele começa a pensar assim: poxa, eu podia voltar para a casa do meu pai. Eu podia retornar e dizer: pai, eu errei, eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, mas eu estou arrependido, porque eu vi como é a vida lá fora. Eu vi como são as coisas lá fora. Eu vi quais são as consequências do pecado. E vou falar em consequências do pecado. Até aqui, pelo que a gente já viu, alguém sabe me dizer uma consequência do pecado? Desobediência, sim, desobediência é um pecado. E qual a consequência desse pecado? Minha mãe bate em mim. A menina que apoia. A mamãe bate. Ele ficou triste. Ele ficou triste? Ele ficou sozinho. Ele ficou muito sozinho. Agora imagina você, criança, sozinho, longe de casa, sem dinheiro, sem amigos. Você iria gostar se isso acontecesse com você? Então o que a gente faz para que esse tipo de coisa não venha acontecer na vida da gente? Sim, a gente obedece. O Papai do Céu se agrada de quem obedece. Então aquele jovem se levanta de onde ele estava, retorna para a casa do seu pai de cabeça baixa, até com medo, fala: poxa, será que meu pai vai me aceitar de novo? Será que o meu pai vai me perdoar? Será que ele vai ter dó de mim? Mas a Bíblia nos diz que quando ele chega, imagina aqui comigo aquela fazenda gigante, aquela fazenda enorme, com um monte de boi na frente, 3 Hilux blindados assim na frente, uma do lado da outra, um rio enorme na frente, um parque de diversões que era só deles. Imagina aqui comigo. Tio, o que é Hilux? Hilux são carros de luxo.
Não sei se Que é é crianças, luxo. mas É uma Sonha tem. limousine. luxo é algo É o sabonete que vale muito. Hilux são carros muito caros. Ele tinha os melhores brinquedos lá na fazenda, tudo do bom e do melhor. Então ele chega diante daquele paraíso, aquele monte de árvore, aqueles bichinhos brincando, de cabeça baixa, pensando: será que meu pai vai me perdoar? Será que meu pai vai ter dó de mim? E de repente o pai dele, caminhando do lado de fora na varanda da casa, olha assim de longe e vê alguém. A princípio ele não reconhece, mas então esse filho continua andando de cabeça baixa, vai se aproximando. Então esse pai continua olhando, e quando esse pai olha, ele fala: não acredito. Quem era aquela pessoa que estava vindo? O filho dele. Então seu filho vem chorando, e esse pai também vai correndo em direção ao seu filho. E eles se abraçam, e os dois começam a chorar. E o filho fala: pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu desobedeci, mas eu sofri as consequências da minha desobediência. Eu sofri muito lá fora. Eu sei como é triste, eu descobri como é triste a vida lá fora, porque meu dinheiro acabou, os meus amigos foram embora, eu comecei a passar necessidade, mas eu voltei, pai, e eu quero pedir perdão para o Senhor. Então seu pai lhe perdoa. E além de lhe perdoar, o seu pai prepara um grande banquete, uma grande festa. E nessa festa tinha jujuba, tinha maria mole, tinha algodão doce, tinha bexiga, tinha palhaço, tinha de tudo. Tudo isso porque o seu filho que estava perdido voltou. Então o pai chamou todos os seus funcionários, todos os seus 1.539 funcionários e falou: galera, enche bexiga, enfeita toda a minha fazenda, porque o meu filho que tinha morrido, que tinha se perdido, voltou hoje para casa. Então se prepara aquele grande banquete, aquela mesona cheia de beijinho, brigadeiro, maria mole, refrigerante, jujuba. E ele comemora a volta do seu filho amado. Tudo isso aconteceu porque esse filho se arrependeu do que tinha feito de errado e voltou para os braços do seu pai. A Bíblia nos diz, em Romanos, que todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós estávamos afastados de Deus, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele pudesse nos reconciliar com Ele. Nós antes éramos como esse filho pródigo que estávamos distantes de Deus, mas hoje, através de Jesus Cristo, nós encontramos de volta o caminho para casa, o caminho para o nosso Pai, o caminho para o nosso lar. E Cristo nos reconciliou com Deus. E nessa manhã, nesta tarde, eu gostaria de saber se existe alguma criança aqui que ainda não conhece Jesus, que ainda não voltou para casa como fez esse jovem, que ainda não conheceu a esse Jesus, que ainda não tem essa certeza da salvação. Existe alguma criança aqui no nosso meio que está assim, que ainda não conhece esse Jesus? Você não conhece Jesus? Conhece? Conhece ou não conhece? Conhece? Que bom. Existe alguém aqui que gostaria nesse dia de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, sabendo que é por meio de Jesus que chegamos até o Pai, que alcançamos o perdão dos nossos pecados? Bom, se não tem ninguém, então vamos ficar de pé, por favor. É de verdade? Eu trouxe aqui uma brincadeirinha para vocês. Depois vocês façam quando a gente terminar a aula, tá bom? Vocês ajudem o filho pródigo a voltar para casa. De nada, Joãozinho. O resto de humano.
Crianças, atenção aqui. Vamos retomar a história rapidinho para a gente concluir. O que acontece aqui com o filho pródigo? Ele pediu para sair. Exatamente. E aqui, Ele tá vai com dinheiro e tá embora indo tudo embora. dele. Exatamente. E aqui, Ele gastou festas. Vai com não amigos. entendi. Ele gastou dinheiro. E aqui, Ele tá cuidando dos povos para ganhar dinheiro. Ele virou morador de rua. e aqui, Ele volta para casa. e aqui, O pai dele perdoou. e aqui. Foi uma festa. E não convida eu, tio. Ele voltou a ficar rico aí. Exatamente. Cheio de jujuba, Maria Mole, brincadeira. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre a história? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, pode perguntar. Entendi. Pode falar. Por que os amigos dele saíram de perto dele? Aqui, porque esses amigos estavam interessados somente no seu dinheiro e não na amizade dele, mas sim no que a amizade dele podia proporcionar para eles. Alguém aqui tem algum amigo assim? Que só chega perto de você, você está na hora do recreio. Aí você está lá com o seu pacote de bolacha. Você está com o seu pacote de bolacha. Aí a pessoa só chega perto de você. Graças a Deus. A gente está lá na hora do recreio. E o Reginho tem esse pacote de doce. E eu nem converso com o Reginho, mas eu vejo que hoje ele está com doce. Oi, meu amiguinho. Tudo bem? Vamos dividir esse doce? Alguém aqui tem algum amigo assim? Vocês acham certo alguém fazer isso? Não é certo. Pai do céu não gosta. Papai do céu não gosta. Nós temos... Tem Pode um falar. amiguinho que bate pegando tiro. Ah, é? Conta tudo pra sua mãe. Ô tio, pega o lencinho dela também, fica distribuindo pra todo mundo na escola. Ah, é? É. Vamos lá. Não é muito feio isso? Um amigo que só é amigo quando você tem alguma coisa? Foi o que aconteceu com ele. Ele chega em um lugar onde ele não conhecia ninguém e a Bíblia nos diz que de repente ele está cheio de amigos. Mas esses amigos estavam olhando somente para o seu dinheiro, somente para a sua riqueza. Aí quando acabou tudo, quando ele gastou tudo, todo mundo sumiu. Isso é muito feio. Se você tem um amigo, seja amigo dele em qualquer circunstância. E por falar de amigo, nós temos um grande amigo que se chama Jesus Cristo. Que nós nunca venhamos trair esse amigo e que nós nunca venhamos nos aproximar dele só pelo que ele pode nos dar, como eu mostrei no exemplo aqui, só por aquilo que ele tem nas suas mãos, mas por quem ele é. Ele é o nosso maior amigo, nunca nos abandona e nunca nos desampara. Amém? Amém. Vocês entenderam? Sim. Mais alguma pergunta? Não. Não? Joãozinho, você pode orar para a gente terminar a aula? Ah, tio, só se for Pai Nosso, que eu só sei Pai Nosso, tio. Pode ser, meu filho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não deixe cair em tentação, mas livre do mal, pois teu poder agora para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Crianças.